E aí, galera, tudo bem? Meu nome é Alexandre Passos, tá? Eu vou ministrar aqui um conteúdo de direito penal para vocês e um conteúdo bastante reincidente em provas, tá? Na maioria de segurança pública mesmo, tá? É até bom você dar uma olhadinha no artigo 144 que explica o que é segurança pública. Hoje, o que nós vamos fazer? Nós vamos dar princípio da legalidade e depois vamos cair diretamente em infração penal, tá? O que é princípio da legalidade? Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão virtude de lei. Beleza. Nós temos a legalidade ampla e a legalidade estrita, também chamada de restrita. Tá bom, professor, qual é a diferença de uma para outra? Da ampla para estrita ou para restrita? A ampla é para o particular. O particular ele pode fazer tudo que a lei não proíbe, beleza? Tudo que a lei não proíbe. E a restrita é para o agente público, ele pode fazer somente o que a lei autoriza ou permite. Então vamos botar no caderno aí, ó. Particular pode fazer, pode praticar qualquer conduta que a lei não proíba. E a estrita ou restrita? É o agente público. Pode fazer somente o que a lei permite ou autoriza. Tá? Então, o princípio da legalidade é muito importante. Salvo engano, foi dissertação do concurso da Polícia Civil do Paraná. Tá? E nós vamos cair de cara aqui aonde? No artigo 1º do Código Penal. Beleza? Então, o que diz o artigo 1º do Código Penal? Não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Então, olha só. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Vamos copiar aí, ó. Não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Então, beleza. O artigo 1º, não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Agora uma perguntinha para vocês. Princípio da legalidade e princípio da reserva legal são sinônimos? O que vocês acham? Alguns autores acham que sim. Mas não é corrente majoritária. Princípio da legalidade é lei em sentido amplo. Beleza? E princípio da reserva legal? Lei em sentido estrito ou restrito. Beleza? Então, olha só. Como é que é composto o princípio da legalidade? Como é que é formado o princípio da legalidade? O princípio da legalidade é o seguinte, ele é formado por reserva legal, princípio da reserva legal, que eu vou explicar o que é, mais o princípio da anterioridade. Então, bota no caderno aí, ó. Composição do princípio da legalidade. Ele é composto princípio da reserva legal mais princípio da anterioridade. Agora anota no caderno aí a diferença de um para o outro.
Vamos começar pelo princípio da reserva legal. Conceito, hein? Então, olha lá, vem comigo, olha só. Princípio da reserva legal. O que é princípio da reserva legal? Somente, quando eu falar somente, é somente porque não tem exceção, beleza? Então, olha só, somente lei federal ordinária e excepcionalmente complementar poderão criar infrações penais e suas respectivas sanções penais. Ou seja, quem é que pode criar um crime e quem é que pode criar uma infração penal, uma contravenção penal? Somente lei federal ordinária e excepcionalmente complementar. Ah, medida provisória pode criar crime? Nunca, não pode. Por isso que eu botei somente. Então, qualquer coisa que aparecer na prova dos senhores e das senhoras que pode criar uma infração penal e a sua respectiva sanção penal, está errado se não for o quê? Lei ordinária federal, tá? E que fique bem claro, ó, criada pelo parlamento, que é o quê? O poder legislativo. Sempre, beleza? Então, o princípio da reserva legal, o conceito é esse aqui, tá? E princípio da anterioridade. Qual é a definição do princípio da anterioridade? A lei tem que ser anterior à conduta do agente. Então a lei tem que ser anterior à conduta do agente. Quer ver um exemplo aqui? Eu estou andando na rua, pego e dou uma cusparada no chão e vou embora. É crime? Não é crime. Amanhã, o Poder Legislativo sanciona uma lei que cuspir no chão é crime. Eu vou poder ser punido? Não. Porque a lei penal retroage? A regra é que não, salvo para beneficiar o réu. Eu cuspi no chão ontem e a lei foi feita daqui a 3 dias. Ela não pode retroceder para me prejudicar, beleza? Tem uma pegadinha aí. A lei penal retroage? A regra é que não, salvo para beneficiar. E a lei processual penal? Galera, anota aí, a lei processual penal, ela retroage tanto para beneficiar quanto para prejudicar. Guarda isso que isso é pegadinha de prova, beleza? Quando a gente for estudar processo penal, eu vou me aprofundar nesse assunto. Então isso aqui, ó, reserva legal e anterioridade, é a composição do princípio da legalidade. Existem umas 3, 4 correntes a respeito do princípio da legalidade. Eu estou passando para os senhores e para as senhoras a corrente majoritária, beleza? Tá? Numa aula para concurso, mesmo que não seja uma aula demonstrativa, dessa aqui para os senhores me conhecerem, eu vou aprofundar mais. Mas tem que guardar essa aqui, porque essa aqui é a corrente majoritária, beleza? Então vamos para o próximo tópico. Aonde encontramos o princípio da legalidade? Então, olha só. Todo mundo sabe que o princípio da legalidade está no artigo 1º do Código Penal. Está no artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal. Mas tem mais temos mais duas opções de encontrar o princípio da legalidade que quase ninguém sabe.
tá? Então, quais seriam essas outras duas opções, professor? Convenção Americana, artigo 9º da Convenção Americana dos Direitos Humanos. E qual é o outro? Estatuto de Roma, artigo 22. Então, vou botar aí, ó. Escrevam aí. Aonde encontramos o princípio da legalidade? Numa dissertação sobre o princípio da legalidade, tem que botar tudo isso que eu estou botando aqui. Tudo. Tá? E olha que eu nem comecei praticamente. Vamos lá. Princípio da legalidade é encontrado aonde? Artigo 1º do Código Penal. Artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal de 88. Essas duas aqui, todo mundo sabe. Eu quero que vocês guardem as outras duas que eu vou botar aqui agora. Beleza? Vamos lá, ó. Convenção. Tá aqui, ó. Americana Direitos Humanos e artigo 22 do Estatuto de Roma. E por falar em Estatuto de Roma criou TPI. O que é TPI, galera? Tribunal Penal Internacional. Isso aqui na parte especial, quando nós formos falar de crime contra o patrimônio, quando for falar de genocídio, a gente vai falar do TPI. Porque genocídio não é um crime contra a vida. Então, logo não é julgado pelo tribunal do júri. Genocídio é um crime contra a humanidade. É julgado pelo TPI. Então, criou o TPI, que é o quê? Tribunal Penal Internacional. Julga, competência para julgar crimes contra a humanidade. Para julgar crimes contra a humanidade, beleza? Ficou tranquilo? Então vamos para o próximo aqui. Quais são os fundamentos do princípio da legalidade? Galera, bota assim, ó, fundamentos do princípio da legalidade. Os fundamentos são 3, hein? Políticos, democráticos e jurídicos. Então bota aí, ó. Fundamentos, princípio da legalidade. Político, democrático e jurídico. Princípio político. Contra as arbitrariedades do Estado. Democrático. Divisão dos poderes. E jurídico. Uma lei clara tem o poder de intimidação. Beleza? Então são 3 os fundamentos do princípio da legalidade. Político, democrático e jurídico. PDJ. PDJ. Quando cai na prova isso aqui, cai como? Para relacionar um com o outro. Beleza? Ah, o democrático é contra a arbitrariedade do Estado? Não. Divisão dos poderes. Beleza? Poder legislativo. Criação
de infrações penais e suas sanções. Beleza? Agora, olha só. O artigo 1º do Código Penal está assim, né? Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal. Se aparecer na prova assim, não há contravenção penal sem lei anterior que o defina, tá certo ou tá errado? Está escrito não há o quê? Crime sem lei anterior que o defina, não é verdade? Então, galera, olha só. A forma correta de interpretar o artigo 1º do Código Penal e o artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal, é o seguinte, anotem e a partir de agora vocês vão visualizar sempre dessa forma, beleza? Sempre. Olha só. Não há infração penal sem lei federal ordinária Então, não há infração penal sem lei federal ordinária, excepcionalmente complementar, feita anteriormente que o defina. Ponto. Agora a segunda parte. Não há sanção penal sem prévia cominação legal. Professor, por que não há infração penal? Beleza, sem lei federal ordinária, excepcionalmente complementar, feita anteriormente que o defina. E por que não há sanção penal? No artigo 1º do Código Penal e na Constituição Federal está o quê? Não há crime sem lei anterior e não há o quê? Pena, né? Só que é o seguinte, infração penal é gênero, que se divide em quê? Crime e contravenção penal. Então, se aparecer na prova dos senhores, não há crime, beleza, tá certo. É letra de lei, tá explícito lá no artigo 1º do Código Penal. Se aparecer não há contravenção penal, tá certo do mesmo jeito. Mas a forma mais correta qual é? Não há infração penal. Porque infração penal é gênero, que se divide em crime e contravenção penal. E aqui embaixo, no artigo 1º do Código Penal, tá o quê? Não há pena sem prévia cominação legal. Mesma coisa. Sanção penal é gênero, se divide em pena e medida de segurança. Então, se aparecer na prova, não há pena, beleza, letra de lei. Não há medida de segurança, beleza, tá certo. Mas a forma correta mesmo é não há sanção penal, porque engloba as duas. Entenderam? Beleza? Eu falei para os senhores o seguinte. Começamos a falar aqui de princípio da legalidade. Falamos um pouquinho só do princípio da legalidade, tá? Agora, medida provisória. Pode versar sobre direito penal? Isso aí, muito difícil cair em prova, porque isso aí todo mundo acerta. Mas nós não podemos esquecer o seguinte, tem a medida provisória incriminadora e a medida provisória não incriminadora. Então bota aí, medida provisória. Então a primeira pergunta, medida provisória pode versar sobre direito penal? O que os senhores acham? Galera, a resposta é depender. Por que depende? Porque nós temos dois tipos de medida provisória. Nós temos a medida provisória
incriminadora e a medida provisória não incriminadora. Se os senhores e as senhoras voltarem lá para o começo do nosso caderninho que vocês anotaram, sempre que eu botei somente, e eu falei que somente, quando eu falar somente é porque não tem exceção, somente lei federal ordinária, excepcionalmente complementar, pode o quê? Criar infração penal e suas respectivas sanções penais. Então, o que é uma medida provisória incriminadora? É aquela que realiza novas infrações penais e suas respectivas sanções penais. Cria, tá? Então, olha só, eu falei para os senhores e para a senhora o seguinte, somente lei federal pode criar o quê? Infração penal e sanção penal. Medida provisória incriminadora, tá aqui, ó, é aquela que cria infração penal e suas respectivas sanções. Então, é admitida? Não, não é admitida. Tá, e a medida provisória não incriminadora? Essa sim é admitida. Medida provisória não incriminadora, ao contrário da incriminadora, ela revoga alguns crimes, até mesmo temporariamente. Então, olha só, vamos botar aqui, ó. Medida provisória não incriminadora, conceito. É aquela que tem o poder de revogar alguma infração penal, até mesmo temporariamente. Então, olha só, galera, medida provisória incriminadora, nem pensar. Medida provisória não incriminadora é admitida. Essa aqui sim, é aquela que tem o poder de revogar alguma infração penal, até mesmo temporariamente. Por exemplo, Estatuto do Desarmamento. Eu não sei se os senhores e a senhora se lembram. Por exemplo, eu tenho uma arma em casa. Só que a arma, ela não tinha registro. Eu estava cometendo qual crime? Crime de quê? De posse ilegal de arma de fogo. Isso é um crime permanente. A gente vai estudar no devido momento. É um crime permanente, beleza? O que foi decidido por uma medida provisória não incriminadora? Todo mundo que tinha na sua casa, na sua residência, no seu estabelecimento, uma arma de fogo que não era legalizada, registrada, ocorreu o quê? Ocorreu um prazo para que essas pessoas, o quê? Dessem entrada na regularização da sua arma. Beleza? E nesse tempo deixou de ser crime. Então ocorreu o quê? Ó? Revogou alguma infração penal. Qual infração penal que eu estou dando exemplo aqui? Do Estatuto do Desarmamento. Temporariamente. Porque durante um certo tempo deixou de ser crime. Beleza? Então, como vocês já escutaram, já notaram, só vou botar aqui exemplo, ó, para vocês não esquecerem, bota aí Estatuto do Desarmamento. Regularizar a posse da arma. Até porque posse de arma e porte de arma são duas coisas bem diferentes, tá? No seu momento certo, na aula de leis extravagantes, daí nós nos aprofundamos. Beleza? Então nós vimos medida provisória. Não incriminadora, nem pensar. Não incriminadora, vale. Sempre valeu, sempre. Beleza? Agora nós vamos partir para quê? Para o costume.
E o costume é admitido no direito penal? Bota aí no teu caderninho aqui em cima, costumes. E nunca esqueçam, por exemplo, medida provisória, incriminadora. Tudo que falar incriminadora é porque vai criar o quê? Infração penal e sanção penal. Então tá errado, porque só a lei federal ordinária, excepcionalmente, complementar, que pode criar. Beleza? Então agora, costumes. É admitido no direito penal? O que os senhores acham? É admitido pelo direito penal? Mesma resposta, depende, galera. Então, olha só, é admitido, é aceito no direito penal? Mesma coisa aí, ó. Depende. Depende de quê, professor? Depende do tipo de costume, porra. Temos 3 tipos de costume. Costume incriminador, costume abolicionista e costume interpretativo. Vamos lá. Depende do tipo. Costume incriminador. Não vou nem botar o conceito, que os senhores e as senhoras já sabem que costume incriminador é aquele costume que o quê? Cria a infração penal e suas respectivas sanções. Então, esse aqui, ó, pode cortar. Outro tipo de costume. Abolicionista. É aquele costume que vai o quê? Revogar alguma infração penal, seja um crime ou uma contravenção. Costume pode revogar? Porcaria nenhuma, não pode. Uma lei só pode ser revogada por outra lei. Então, olha só. Costume abolicionista, esquece. Então, qual o costume que é admitido no direito penal? Somente o costume interpretativo. Olha só. Somente, galera. Quando eu falo somente é porque não tem exceção. Somente costume interpretativo é admitido pelo direito penal. Tá, então me explica o que é isso de costume interpretativo, professor. Olha só, furto. Furto durante o repouso noturno. O que é repouso noturno? Depende, galera. Depende de uma região para outra. Eu vou ter que interpretar que horas que aquela determinada região vai ter o repouso noturno. Por exemplo, na capital, repouso noturno. Sei lá, 11 horas, meia-noite, 10 horas, não importa. Agora imagina, lá no interior, que horas que o pessoal dorme? 11 horas, meia-noite? Não. Então eu vou ter que interpretar de uma região para outra. Esse é o costume interpretativo, tá? Furto durante o repouso noturno, artigo 155, parágrafo 1º do Código Penal. Olha só, então vamos botar aqui, ó. Somente costume interpretativo é admitido pelo direito penal. Exemplo. Furto praticado durante o repouso noturno. E outra coisa, uma pegadinha de prova. Por exemplo, eu moro aqui na capital, Campo Grande. A partir das 22 horas é considerado repouso noturno. O malandro entra na minha casa e furta. Furta tudo dentro da minha casa. Só que eu não estou em casa. Vai ser furto praticado durante o repouso noturno? Vai, mesmo se eu não estiver em casa. Ah, e se eu estiver acordado? Do mesmo jeito, beleza? Então não esqueçam isso. Quando nós formos estudar crimes contra o patrimônio, eu vou me aprofundar nisso tudo. Então, furto praticado durante o repouso noturno. Ó, vai variar de uma região para outra. Obrigatoriamente, teremos que interpretar o horário de uma região para outra. Beleza? Esse aqui é o único tipo de costume admitido pelo Código Penal.
Agora eu falei aqui costume abolicionista, um exemplo que cai em prova. Cidade do interior, não vale, nós já sabemos que não vale, é só interpretativo, só vou dar um exemplo para vocês ficarem mais ligados. Por exemplo, cidade do interior, a filha do meu compadre tem 13 anos, meu filho tem 18. Eles pegam e transam. Eles transaram. Lá é costume transar cedo. Deixou de ser crime porque naquela determinada região pode transar cedo? Porra nenhuma, é estupro de vulnerável. Por exemplo, eu transo com uma menina de 13 anos, ela faz 14 anos amanhã, ela quer transar comigo. É crime? É estupro de vulnerável. Agora eu transo com uma menina de 14 anos, é crime? Nunca foi. Não há crime sem lei anterior que o defina. Tem no Código Penal que é crime transar com uma menina de 14 anos? Não tem, então eu posso. E outra coisa, hein? O novo Código Penal vai abaixar a vulnerabilidade para 12 anos. 12, mas isso é uma outra conversa. 12 anos. Entendeu? Então, abolicionista não é porque naquela região estão acostumados a transar com 13 anos que vai deixar de ser crime não, galera. Beleza? Mesma coisa. Eu chego na sala de aula, esse cara que gosta de usuário de drogas, chego e ofereço para uma porrada de gente. Lá na minha sala de aula no interior, todo mundo fuma essa porra. Vai deixar de ser crime, porque vai ser tráfico, eu estou praticando tráfico. Por causa disso? Claro que não, vai ser tráfico do mesmo jeito, porque o costume não pode revogar crime nenhum. Só interpretar, beleza? E a analogia, o que? Analogia em malam partem e bonam partem. Só cabe analogia em bonam partem, beleza? Eu estou falando para vocês aqui, falando, botei infração penal aqui, né, logo no começo da aula, e deixei meio jogado, porque eu vou falar agora de infração penal. O que é infração penal e suas diferenças? Vocês já estaram a falar em crime anão? Crime vagabundo? Delito liliputiano? Não? Então vocês tomam cuidado. Porque eu tenho certeza absoluta que vocês sabem o que significa. É contravenção penal, porra, é sinônimo. E na prova, hoje em dia, mais ainda a CESP, por isso que eu falo para meus alunos, estuda como se fosse para a CESP. Ah, a CESP é mais difícil? Eu não acho mais difícil para quem estuda. Porque uma questão desse tamanho, por exemplo, ela apresenta sempre, maioria das vezes, 2 erros. Então, se você estudou, pode passar batido pelo primeiro, mas no segundo não passa. Beleza? E outra coisa também, por isso que é bom ler o edital, você marcou a questão errada lá no cartão da CESP. Normalmente, erra uma, anula a outra, concordam? O que você faz? Você viu que tu marcou errado. Tá pensando assim, porra, ferrou. Vai anular outra questão minha certa. Não vai, não. Tu marcou aqui, o cartão é A, B, C, D, E. Você marcou a A. Mas foi, puta, era B. Então vão anular uma outra questão minha. Não vão, não. Marca a outra aqui, ó, que vão anular a tua questão. Entendeu? Por isso, galera, que tem que ler o edital. Tem que ler. A minha primeira aula, quando eu saio algum concurso, eu pego o edital e leio o edital, debato o edital inteiro, que é a melhor coisa. Porque a maioria das pessoas que estão fazendo a prova não sabe nem o que estão fazendo ali. Nada, não sabe nem o que estão fazendo ali. Beleza? Então agora vamos falar sobre infração penal. Anotem aí, infração penal. Isso aqui do princípio da legalidade que eu falei com vocês, não é nem o começo ainda do conteúdo da legalidade, tá? Mas já dá para ter uma ideia boa. Escreva aí, infração penal. Eu vou ditar uma parte, para ficar mais rápido. Depois, o que for mais importante, eu vou botar no quadro. Então, escreva aí, infração penal. Conceito. Infração penal é gênero que se divide em crime ou delito. Crime e delito é a mesma merda. É a mesma coisa. Ou seja, são sinônimos, tá? É o quê? Contravenção penal, crime anão, crime vagabundo e delito liliputiano. É tudo sinônimo de contravenção penal. Então, olha só. Crime, delito, sinônimos. Contravenção penal. Crime anão. Tem que saber? Tem, porque depois tu vai saber tudo sobre isso aqui. O cara bota crime anão, crime vagabundo e delito liliputiano, tu não sabe que é a mesma coisa, tu erra a questão. Crime vagabundo e delito liliputiano.
Isso aqui são sinônimos. Isso aqui, mesma coisa. Isso aqui são sinônimos. Agora eu vou fazer uma perguntinha para vocês. Tá? Vou fazer uma pergunta e vou anotar aqui para ficar mais fácil. Qual a teoria utilizada em relação à infração penal? Olha só. A. Tripartida. B. Tricotômica. C. Vicariante. D. Duplo binário. E E. Bipartida. Pode ser também bipartite. Então, olha só. Qual a teoria utilizada em relação à infração penal? Tripartida? Também pode ser tripartite aqui, tá? Tricotômica? Vicariante? Duplo binário? Ou a teoria bipartida ou bipartite? Eu tenho certeza absoluta que alguém do outro lado aí, sentadinho no sofá estudando, marcou logo aqui, ó. Teoria tripartite, tipo tripartida, tripartite ou tricotômica também. Por quê? Porque o crime é tripartite. Fato típico, ilícito e culpável. O crime. Eu não perguntei a teoria do crime, pô. Eu perguntei a teoria utilizada na infração penal. Infração penal, ó. Crime ou delito é igual a 1. Contravenção penal, mais 1. Isso aqui é sinônimo. 1 mais 1, porra, 2. Bipartida ou bipartite. Pode aparecer também dicotômica. Também pode aparecer dicotômica. Então não confunda a teoria para infração penal com a teoria do crime. Teoria do crime, tripartite. Fato típico, ilícito, culpável. Teoria da infração penal, bipartida ou bipartite. Crime. Contravenção penal 2. Entendeu? Isso é pegadinha de prova que passa batido na hora e a pessoa erra. Toma cuidado. Então o que a gente vai fazer agora aqui? Agora a gente vai elencar as principais diferenças entre crime e contravenção penal. Beleza? Escrevam no caderno assim, ó. Diferenças entre crime e contravenção penal. Essa parte aqui é de suma importância, olho aberto, copia e presta atenção. O que eu vou fazer? Eu vou falar e depois vou botar para o quadro. Não precisa se desesperar. Não precisa ficar copiando junto comigo, não. Senão se perde. Tudo que eu estiver falando aqui, eu estou falando de crime. Depois eu vou falar de contravenção. Então, primeiro, tempo máximo de pena. Qual o tempo máximo? Por exemplo, peguei minha pistola, dei um tiro na cabeça do vagabundo. Vagabundo não, numa pessoa de bem. Homicídio. Qual o tempo máximo que eu posso ficar preso? Bom, se for homicídio qualificado, o quê? 30 anos, que é um crime hediondo. Então, máximo de pena, máximo de 30 anos. Ninguém pode ficar mais de 30 anos preso. O novo Código Penal está querendo botar para 45. Eu acho pouco, tinha que botar 80. Então, tempo máximo de crime, cometi um crime. Máximo tempo que ficar preso, 30 anos. Tipo de pena. Reclusão ou detenção. Agora a observação aqui, ó. Cumuladas ou não com multa. Então, pratiquei um crime. Minha pena vai ser de reclusão ou detenção, cumuladas ou não com multa. Mas bota completa aqui a observação.
nunca será multa sozinha. Se for multa sozinha, é contravenção penal. Então, bota aí, ó. Nunca poderá ser somente de multa. Caso apareça pena somente de multa, será contravenção penal. Anota aí. Então, tipo de pena, reclusão ou detenção. Reclusão. Regime fechado. Regime semiaberto. Regime aberto. Aonde que eu vou cumprir o regime fechado? Penitenciária. Regime semiaberto. Colônias agrícolas industriais. E o regime aberto? Casa de albergado. E detenção? Detenção, se tu guardou reclusão, tu sabe detenção. Detenção só não tem regime fechado. É regime semiaberto e aberto, beleza? E o cumprimento no mesmo lugar. Regime semiaberto e regime aberto. Olha só. Existe a progressão de regime, tá? O que é progressão de regime? Escrevam aí, ó. Bota assim, IPC, importante pra caramba. Tá? Escreva IPC e bota assim, progressão de regime. Eu vou explicar para vocês através de um desenho. Beleza? Fica mais fácil. Aqui, ó. Regime fechado. Regime semiaberto e regime aberto. Eu posso do regime fechado, estou cumprindo pena, estou no regime fechado, diretamente para o regime aberto? Não posso. Mas se eu estou no regime aberto, cometi uma falta, eu posso ir direto para o regime fechado? Cometi uma falta grave? Posso. Então eu não posso do fechado para o aberto direto, mas posso do aberto para o fechado. Progressão de regime nada mais é do que passar do regime fechado para o semiaberto, do semiaberto para o aberto. Crime comum fique bem claro, quando eu falo crime comum, o que é crime comum? É aquele crime que qualquer pessoa pode cometer. Só que eu botar crime comum aqui, ó, só para diferenciar dos crimes hediondos e dos equiparados e dos assemelhados. Só estou diferenciando, beleza? Porque o crime hediondo também é um crime comum. Então, crime comum. Cumprimento de 1/6 da pena. Cumpri 1/6 da pena. Vou para o regime semiaberto. Cumpri mais 1/6, vou para o regime semiaberto. Extraterritorialidade. Capacidade de lei brasileira punir um crime fora do território nacional. Beleza? Aqui está o território nacional. Capacidade de uma lei brasileira por um crime, ó, fora do território nacional. Em outro estado, em outro país. Daí na prova eles vêm com a seguinte pergunta. É correto afirmar que o Código Penal brasileiro adota a
territorialidade absoluta. O que significa isso? É correto afirmar que o Código Penal brasileiro adota a territorialidade absoluta. Ele está querendo falar o seguinte, que todo crime que acontecer aqui dentro do Brasil, a lei brasileira vai punir. E tá certo isso, professor? Está errado. Da mesma forma que existe a extraterritorialidade, existe a intraterritorialidade. Que é o quê? Capacidade de lei estrangeira punir um crime dentro do território nacional. Exemplo: imunidade parlamentar. Não, desculpa. Imunidade diplomática. Então, olha só. É correto afirmar que o Código Penal brasileiro adota a territorialidade absoluta? Errado. Porque nem todo crime que ocorrer aqui dentro do território nacional vai ser uma lei brasileira. Por causa da intraterritorialidade, que é a capacidade de uma lei estrangeira punir um crime dentro do território nacional. Crime também, tá? Beleza. Exemplo, imunidade diplomática. Imagina só a cena. Eu sou um diplomata italiano. Venho e cometo um homicídio, cometo um estupro aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, lá no Rio de Janeiro, cometo um estupro. Eu devo obediência à lei brasileira? Eu devo obediência ao preceito primário. Todo crime, anota aí, ó, no caderno do ladinho, IPC, é importante pra cacete. Todo crime possui preceito primário, entre parênteses, é o artigo, tipo artigo 121, matar alguém. E preceito secundário, também chamado de preceito sancionador. Que o quê? É apenas uma medida de segurança, galera. Beleza? Então, o diplomata, matando uma pessoa dentro do território nacional, estuprando, sei lá o que ele vai fazer, ele deve respeito ao preceito primário. Por exemplo, matar alguém, artigo 121. Mas o preceito secundário, ele não deve respeito, não. Ele vai ser julgado e vai cumprir a pena do país dele de origem. Entendeu? Ah, e se for fato atípico na Itália estuprar alguém, um exemplo. Não é, mas se fosse, ele não responderia por porra nenhuma. Beleza? Agora, em cima disso aqui, ó, vou perguntar uma coisa para vocês. Embaixada é extensão do território que pertence? Embaixada italiana no Brasil é considerada extensão da Itália? Galera, embaixada não é e nunca foi extensão do território que pertence. Ela é somente inviolável. Beleza? Anota que isso aí não cai em prova, não despenca. Agora até voltar aqui para botar. É correto afirmar que o Código Penal brasileiro adota a territorialidade absoluta? Errado. Adota a territorialidade mitigada. Pode também chamar de relativa. Por quê? Porque não é sempre que vai ser a lei brasileira. Beleza? Agora, outro tópico já. Dentro de crime e delito. Competência para julgamento. Cometi um crime, um delito. Competência para julgamento. Pode ser tanto a Justiça Federal quanto a Justiça Estadual. Beleza? Então anota aí. Competência para julgar um crime ou um delito. Pode ser a Justiça Federal ou a Justiça Estadual. Ah, e outra coisa. As prisões cautelares. Prisão em flagrante, prisão preventiva e prisão temporária. No crime é admitido todas elas. Beleza? Todas. Flagrante, temporária e preventiva. Aí, galera, então hoje nós encerramos aqui, tá? Meu nome é Alexandre Passos. Eu vou ministrar para vocês aqui no curso Direito Penal, Direito Processual Penal e Leis Extravagantes, tá bom? Um abraço.